Boa noite a todos, boa noite, doutor, tudo bem? Conheço a longa data também, né? Acho que é uns 20 Verdade, anos, acho que é mais de 20 anos já, né? Acho que mais ou desde menos. 96, né, doutor? Faz um pouquinho de tempo já, né? A Adriana já o apresentou, né? Então, a Adriana já o apresentou, né? Sim, ela fez uma introdução e estávamos aguardando você. Opa! Boa noite aí a todos que estão participando, né? Todos os professores, coordenadores, os alunos, principalmente, de todos os cursos aí da ETEC, da sede, das salas descentralizadas. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Sérgio Bruniolo, sou professor da área de informática, atualmente sou coordenador do ensino médio da sede, né? E tenho aqui o privilégio de mediar essa palestra de hoje, né, com o doutor Tom aí, psicólogo aí renomado aqui de Prudente Região, né, professor universitário, né, Tom? Né, Isso. tá? Eu só peço pro pessoal aí, por favor, desliga o microfone, por favor, mantenha o microfone desligado, por favor. Então, se o senhor quiser começar aí a proferir a palestra, depois a gente vai entrando com as perguntas e assim por diante, né, com a participação. O pessoal que tiver alguma pergunta, que vai perguntando pelo chat, eu vou passando, né, Ah, para o legal. doutor certinho, ele vai respondendo, né, porque o assunto é muito pertinente atualmente, né? Então, né, fica à vontade, tá? O espaço é seu, seja muito bem-vindo à ETEC, fique à vontade. Obrigado. Boa noite a você, boa noite aos professores, aos alunos. Eu estou um pouquinho perdido com essa. Eu nunca dei aula com tecnologias assim à distância. Então, vocês me perdoem se houver alguma falha, porque de fato eu me perdi um pouquinho aqui, mas vamos tentar fazer o melhor e levar um pouquinho de questionamentos. Eu acho que a minha proposta hoje é abrir questionamentos, produzir pensamentos. Eu acho que a psicologia ela tem muito essa proposta de compreensão de comportamentos e, na verdade, os comportamentos eles são moldados a partir de vivências, a partir de histórias, enfim. A ideia hoje é que a gente possa ter essa troca mesmo. Então, eu lhe peço essa gentileza de, se necessário, me interromper quando necessário, para a gente poder ter um bate-papo bem tranquilo mesmo, onde as pessoas possam interagir e perguntar. Eu acho que a ideia é bem isso aí mesmo. E aí, dentro do tema que eu propus, saúde mental, desenvolvimento humano e relacionamentos sociais, eu entendo que essas coisas elas estão muito conectadas, elas estão muito ligadas. Então, hoje, se você me pede uma definição sobre saúde mental, na verdade, a gente pode se valer da definição da Organização Mundial da Saúde, onde a saúde é um estado de bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, hoje, a compreensão de saúde é muito além da questão de não estar doente. Não basta não estar doente para você estar num estado de saúde. Você, de fato, precisa estar, além de tudo isso, gozando de um bem-estar físico, mental, social, espiritual. E aí, quando a gente pensa em saúde mental, a ideia é pensar um pouquinho como é que a gente se tornou, como é que a gente se constituiu na pessoa, no ser humano que nós somos hoje.
Então, por que estamos assim? Por que vivemos assim? Por que aprendemos assim? Por que nos relacionamos assim? Então, nesse momento, eu acho que ele fala um pouco disso. Nesse momento que nós vivemos essa pandemia, nesse momento em que a gente está podendo estar mais em casa com as pessoas que a gente ama, refletindo um pouco sobre a nossa forma de se relacionar, refletindo um pouquinho sobre como a gente lida com o individual e o coletivo, né? Eu acho que essa pandemia ela traz muito essa reflexão. Então, para chegar até lá, primeiro vamos entender um pouquinho do ser humano, como ele se constitui, como ele se forma. Então, para isso, a gente se vale de alguns conceitos de desenvolvimento humano. Dentro da construção do conhecimento psicológico, o ser humano ele passa por ele se constitui como um ser que se desenvolve por fases. Então, como é que nós entendemos isso? Nós entendemos assim, que de 0 a 2 anos, quer dizer, do período de gestação a nascimento até 2 anos de idade, que a criança passa por uma fase que nós comumente chamamos de fase oral. E aí, por que tem esse nome de fase oral? Eu acho que fala do momento onde a criança conhece o mundo através da boca. Então, é muito comum uma criança de 0 a 2 anos de idade, tudo aquilo que ela pega, ela leva à boca. E por que ela faz isso? Porque naquele momento, dentro de uma compreensão maior, mais ampla, e que, infelizmente, nós não vamos ter tempo para aprofundar, mas por uma compreensão mais ampla, naquele momento, a libido da criança, que é a energia vital, que é o que nos constitui enquanto seres desejantes, está na boca. Então, a criança, o primeiro contato que ela tem com o mundo é a região da boca, dos olhos, do nariz, e aí Você olhava que era isso impacta a vida e o desenvolvimento do ser humano em tudo. Porque, na verdade, como é o nosso primeiro contato com o mundo, isso vai definir de que forma nós vamos nos relacionar com ele. Se a gente traçar um paralelo entre as patologias que são estudadas pela psicologia e pela psiquiatria, as patologias mais severas, elas estão ligadas a 0 a 2 anos de idade. As questões mais graves que atingem o ser humano, elas estão ligadas no período de 0 a 2 anos de idade. Por quê? É um momento onde o ser humano está muito frágil, é um momento onde o ser humano está tendo o primeiro contato com o mundo, então todo esse movimento que existe com relação a proteger o período de permanência das mães com os filhos em um determinado momento da vida, de proteger a infância, tudo isso tem um porquê. Porque, na verdade, as doenças mais graves e mais severas, elas são oriundas dessa primeira etapa de 0 a 2 anos de idade. Dentro da questão do conhecimento psicológico e psiquiátrico, essa fase das doenças ligadas à oralidade, a questão, por exemplo, da adição. Se a gente entender essa necessidade que muitas pessoas têm de beber, de fumar, tudo que se leva à boca tem a ver com uma fragilidade desse período de vida, de 0 a 2 anos de idade. A seguir, nós passamos para uma segunda etapa, que é a fase do desenvolvimento, onde nós denominamos fase anal. E aí, por que chama assim? Porque, na verdade, o amadurecimento da criança no período de 2 a 5 anos de idade é no momento onde ela está fazendo o treino ao toalete, ela está aprendendo a sair das fraldas, a reter o xixi, o cocô, ela está aprendendo a ter controle sobre o próprio corpo. E em que momento que isso é importante? É importante que eu tenha uma mãe que não me permita, que me eduque
de forma que eu não fique nas fraldas até 8 anos de idade, mas é importante que eu não tenha uma mãe que queira tirar as minhas fraldas com 8 meses de idade. Então, nem tanto, nem tão pouco, no momento em que eu desenvolvo uma relação com a criança de cuidados, onde eu favoreço e auxilio essa criança a se desenvolver nessa etapa do desenvolvimento de 2 a 5 anos, de forma a poder aprender o momento de fazer o xixi, o momento de fazer o cocô, de pedir para isso, eu estou lidando com adultos que vão ter controle sobre o que vivem na vida. Pessoas adultas que têm controle sobre o que gastam ou o que não gastam, sobre o que retém, a emoção que põe para fora, a emoção que seguram dentro de si. Então, nesse momento, quando eu estou ensinando uma criança de 2 a 5 anos de idade, na verdade, eu também estou construindo um adulto. E aí, a forma como eu ensino, se é uma forma agressiva, se é uma forma carinhosa, se é uma forma paciente, se é uma forma intolerante, tudo isso vai me ajudar a construir o perfil desse adulto. Bom, dos 5 aos 7 anos de idade, nós temos o período que a gente chama de fase fálica, que é o momento onde a criança ela descobre, ela consolida a compreensão da diferença entre os gêneros. Ela consegue entender que no mundo existem claramente homens e mulheres, e aí por que que isso é importante? Porque é nesse momento, a grosso modo falando, é claro que tudo isso que eu estou dizendo para vocês tem uma compreensão muito mais ampla e mais profunda, mas, a grosso modo falando, nessa etapa do desenvolvimento infantil, de 5 a 7 anos de idade, é o momento que eu estou entendendo como as relações de poder e gênero se constituem nas relações humanas. Então, muitas pessoas, às vezes, chegam ao consultório me perguntando, por exemplo, sobre a questão da sexualidade. Ah, o meu filho ou a minha filha vai definir a sexualidade dela na adolescência. Não, essa definição ela se deu entre 5 a 7 anos de idade. Ela se consolida com a vivência de uma sexualidade a partir da adolescência até a vida adulta, mas a construção dessa identidade muito particular e muito pessoal, ela se dá dos 5 aos 7 anos de idade, mas também a relação de poder, por exemplo, a transgressão, o obedecer regras ou quebrar regras vai se dar nesse período entre os 3 a 7 anos de idade. Nesse momento, a presença de uma figura paterna, uma figura de autoridade dentro da relação familiar, acaba definindo como eu vou lidar com as relações de poder na minha vida. Então, nesse momento, se eu entendo que a figura do meu pai é uma figura opressora, uma figura ruim, negativa na minha vida, muito que provavelmente eu vou ter uma dificuldade com relações de poder, eu vou ter uma dificuldade nas relações com o meu professor, com o meu diretor, com o meu patrão, tudo aquilo que represente figuras de poder na minha vida vão ganhar uma conotação um pouco mais agressiva dentro da relação que eu desenvolvo. Porque durante muitos anos na minha vida, eu trabalho muito com as imagens e relações que eu introjetei no meu processo de construção enquanto pessoa. Bom, se de 5 a 7 anos eu estou desenvolvendo isso, de 8 a 12 anos, eu estou aprendendo a me relacionar de uma forma mais coletiva. É o período que a gente fala do período de latência, onde o indivíduo aprende a se socializar, é onde você constitui grandes amizades, é onde você vai se fortalecendo naquilo que tange a relações de grupo, é onde eu vou aprendendo que nem sempre vai preponderar só a minha vontade,
nos relacionamentos que eu vivenciar, que, na verdade, dentro de um coletivo, não sou só eu, sou eu e o outro, e que todos nós ganhamos com esse processo. E aí, a partir dos 16 ou 18 de idade, enfim, uns mais cedo, outros mais novos, tem o período que a gente chama de genitalidade, que, na verdade, é o momento da vida onde eu amadureço fisiologicamente. Esse período, ele coincide com o período do início da puberdade, que é o período do desenvolvimento a nível fisiológico, e também com o período que a gente chama de adolescência. A adolescência não é uma característica fisiológica, ela é uma característica emocional, é um período de transição onde eu deixo de ser criança e passo a transitar pelo mundo adulto sem estar completamente adulto. Eu vou experienciando relações e vivências e definições que vão me dizendo que tipo de adulto, que tipo de pessoa eu quero ser, que tipo de vivências eu quero ter. Eu vou construindo, eu vou consolidando, na verdade, esse período é um período meio que de fechamento para o início da idade adulta. Então, é um período que tem muito a ver com culturas, mas ocorre de uma forma geral em todas as culturas, mas em algumas por um período mais longo e outras por um período mais breve. Por que é importante entender, de uma forma até rápida e breve, essa construção da personalidade humana? Porque, na verdade, no momento em que eu questiono como João se relaciona com Maria, como João se relaciona com José, como João se relaciona com um coletivo, com o trabalho, com a turma de escola, na verdade, o que vai me direcionar e o que vai me propiciar a compreensão dessa forma como João se relaciona é entender de que forma João construiu esses passos. E aí, muitas vezes, as pessoas me perguntam assim, mas eu tenho 2 filhos e cada um deles é diferente um do outro. Com certeza, cada um deles é diferente um do outro, porque eu não sou igual no decorrer do meu processo de construção de vida. A pessoa, o Eduardo me disse que a gente se conhece há muito tempo, e com certeza, quando nós nos conhecemos, eu era muito diferente, não apenas fisicamente do que sou hoje, mas também emocionalmente, o amadurecimento, as vivências que eu tive. Então, tudo isso vai me transformando. Consequentemente, os filhos são completamente diferentes, porque cada um encontra, por exemplo, o primeiro filho, a expectativa de que a família teve na chegada do primeiro filho. Ele foi planejado? Ele foi desejado? Ele ocorreu, a família se construiu a partir dessa urgência de uma gravidez precoce? Tudo isso vai contribuir para a forma como ele vai se constituir enquanto pessoa. O 6º filho de uma família muito grande, de que forma que ele encontrou esse pai, essa mãe? Eles já estavam cansados, eles já estavam preocupados, eles tinham condições financeiras. Então, a figura, a pessoa do pai e da mãe continua sendo a mesma, mas a forma como eles se relacionaram com essa pessoa, com esse novo ser, é completamente diferente. E aí, quando eu olho para tudo isso, quando eu amplio o meu conhecimento, antes de construir uma verdade, eu preciso entender se, de fato, eu estou abrindo a prerrogativa, se eu estou, de fato, ampliando o conhecimento que eu tenho, antes de fundamentar uma afirmação sobre o João. Então, olha, eu conheço o João, mas de que forma eu conheço o João?
Bom, eu conheço o João, eu sei que ele é corintiano. Ah, coitado do João. Não, brincadeira. O João é corintiano, ok. Eu conheço esse aspecto que cerca a vida do João. Mas isso me fala de quem é o João, eu acho que me fala um pouquinho. Como é que eu faço, então, para conhecer o João? Então, eu tenho que ver de onde ele veio. Se ele veio de Manaus, ele vem de um lugar onde o acesso aos serviços ocorre de uma forma, muitas vezes, pelo rio, não é pelas estradas. Então, eu entendo que se o João vem de Manaus, ele tem um sotaque característico, a riqueza de lendas e contos que ele traz é diferente das que eu tenho aqui comigo. Eu entendo, eu não sei o que é ser um menino e crescer e me desenvolver em Manaus. O João sabe. Então, para entender do João, eu preciso saber disso. E aí, como é que eu entendo do João? Ouvindo, perguntando. E aí, quando eu elenco alguns desafios que são inerentes à questão dos relacionamentos sociais, eu preciso entender se, de fato, a minha capacidade de ouvir, de perguntar, de me entender, porque o que é muito frequente é que muitas vezes eu sequer me entendo, e a maioria de nós, eu costumo dizer, quando eu atendo os pacientes, quando eu oriento pessoas, eu digo, olha, até os 25 anos, muito que provavelmente você nem sabia direito quem era você. Você sabia a pessoa que seus pais idealizaram, desejaram que você se tornasse. E isso não deixa de ser bom. Eu acho que ter essa prerrogativa de alguém que lhe ofereceu o melhor de si, que é o que acontece na maioria das vezes, muitas vezes os nossos pais, eles não nos dão tudo o que nós gostaríamos ou que nós queríamos, mas com certeza a maioria das vezes eles dão o melhor de si. Então, a gente pode julgar que, de repente, não é o que eu entendo que eu deveria receber, mas com certeza é o melhor que eles tinham para dar. Nesse momento, quando eu olho para isso que eu recebi, para esse legado de informações que me compõem de uma forma fisiológica, de uma forma emocional, de uma forma cultural, quando eu observo, quando eu me atenho a esse legado que eu recebi, eu posso, e aí eu acho que isso é o mais fantástico que existe no ser humano, é que, a partir daí, eu posso escolher o que, de fato, eu desejo ser. O fato de você receber dos seus pais um açougue não significa que você terá que ser açougueiro. O fato de você receber dos seus pais uma cultura que muitas vezes está aquém daquela que você deseja, não significa que você vai ter que se reter a isso. Então, eu acho que o que existe de mais espetacular no ser humano é que, a partir do momento em que você se dá conta de quem você é e de quem você deseja ser, você pode se transformar dentro do processo. Mas para se transformar, você precisa primeiro entender que tipo de pessoa você é. Porque existe a pessoa que você acha que você é, existe a pessoa que as pessoas acham que você é, e existe a pessoa que realmente você é. Esse processo de se olhar, de se compreender, de entender assim, olha, tem isso que eu faço que é muito legal, tem isso que eu faço que não é tão legal, tem isso que as pessoas valorizam e eu gosto de fazer, tem isso que as pessoas valorizam e eu não gosto de fazer, tem isso que eu preciso desenvolver em mim. Quando eu
percebo a minha incompletude, quando eu percebo a minha falta, pode parecer uma bobeira, mas, por exemplo, a maioria das pessoas acham que sabem se relacionar com as outras. Será que sabem? O que a gente percebe é que não, porque, na verdade, a gente se relaciona muito bem com as pessoas que são do nosso núcleo, aquelas que recebem a mesma informação que a gente recebeu. Aquelas que têm uma informação diferente, normalmente a gente entra em conflito. Por quê? Porque, na maioria das vezes, a gente não dá conta de entender que, embora a informação do outro possa ser diferente, não necessariamente ela é errada. Ela pode ser diferente, pode ser algo que eu não quero para a minha vida, mas isso não significa que é errado. Então, essa fragilidade que a gente possui de aprender a se relacionar com o outro é algo que a gente carrega muitas vezes para as nossas vivências sociais, muitas vezes para um relacionamento amoroso, porque as pessoas se encontram e se abandonam tanto, porque muitas vezes elas não dão conta de tentar compreender o outro. Elas querem ser aceitas e que o outro as aceite, mas dificilmente elas querem compreender e ser compreendidas. Então, eu acho que nós vivemos, particularmente nesse momento da história, um momento de muitas intolerâncias, um momento de altas exigências, de imediatismo e de muitas intolerâncias. Então, isso coloca, muitas vezes, o relacionamento que eu estruturo com namorada, namorado, com família, com trabalho, com colegas de escola, e aí eu começo a reclamar de todo mundo. Eu acho que todos aqui devem conhecer alguma pessoa que, assim, reclama de todo mundo. Reclama das pessoas da casa, reclama das pessoas do trabalho, reclama dos colegas de escola. Então, assim, se eu estou reclamando de todo mundo, será que não tem algo de errado com o meu processo de socialização? Será que eu não estou com alguma dificuldade, muitas vezes até comigo mesmo? Então, essas pausas que eu faço para me compreender, para me autoconhecer, elas sempre vão me fortalecer. E muitas vezes, quando eu entro nesse processo, eu consigo detectar necessidades, lacunas, falhas, fragilidades que eu possuo e que eu preciso aprender, encontrar caminhos, seja de uma forma pessoal, seja através de uma leitura. Se eu estou adoecido de alguma forma, eu preciso de uma psicoterapia, porque eu preciso encontrar uma forma de dar compreensão a essas lacunas, a essas faltas, a essas fragilidades, a essas dificuldades, porque se eu continuo tentando muitas vezes algo e eu não estou conseguindo avançar, significa que sozinho talvez eu não consiga. E aí eu tenho que buscar caminhos. Em que segmento da vida? Em todos, né? Seja no segmento relacional, social, de desenvolvimento profissional, de desenvolvimento educacional. Então, em todas as áreas da minha vida, se eu começo a perceber que tem algo que não está fluindo, que não está funcionando, a primeira questão que eu preciso levantar é, de fato, será que não é uma fragilidade que eu possuo? E o incrível do mundo moderno é que, assim, o que é visível, por exemplo, a minha fragilidade do corpo. Eu sei que se eu estou meio gordinho, então eu faço um exercício e corrijo. E isso eu aceito bem. Eu sei que se de alguma forma minha pele está um pouco ressecada, aí eu passo um hidratante, eu me cuido e eu corrijo. Agora, muitas vezes, as dificuldades do aspecto psicológico, eu não consigo entender como algo necessário a ser cuidado.
e aí muitas vezes eu caio num clichê de entender que assim, não, eu não sou doido, eu não sou doido, mas quem disse que cuidados, desenvolvimento humano, isso fala de doidura? Também fala de doidura, mas por que eu vou precisar chegar lá na doidura? Porque eu não posso me melhorar dentro de um processo. Porque se eu estou gordinho, eu não preciso chegar a um estágio onde eu precise de uma cirurgia bariátrica. Se eu estou gordinho, eu posso ir me cuidando dentro do processo. Se eu estou com uma dificuldade de escrita, eu posso fazer um curso à parte para me especializar um pouco mais. Por que que da minha cabeça eu preciso adoecer? Ou eu preciso chegar a um ponto onde eu tenha que tomar medicação, porque aí eu, sozinho eu já não consigo mais. Ou só através de um processo de autoconhecimento eu não consigo dar conta de avançar. Então, são questões que são muito atuais, porque elas falam, e aí, Eduardo, se a gente pensar, o mundo, ele mudou muito. A exigência que se tem hoje a nível cerebral, o quanto você usa do seu pensamento, é significativamente maior do que o seu pai usou, muito maior do que o seu avô usou, porque, na verdade, na época do meu avô, do meu bisavô, o mundo era meio que monocomando. Você só tinha que, ao homem cabia trabalhar, fora, a mulher cabia parir, gerar, educar e criar os filhos, e a vida era meio que simplista. Hoje, o mundo moderno exige que você tenha multifatorial, as questões são multicausais, as reflexões elas precisam ser ampliadas, e aí de onde que a gente está exigindo tudo isso? Qual é a máquina que está sobrecarregada? É a cabeça. E por isso, consequentemente, a gente vê um adoecimento das formas de pensar e, consequentemente, de funcionar. E aí a gente vê uma sociedade onde as pessoas, com certeza, todos nós conhecemos pessoas muito próximas que tomam psicotrópicos, que precisam da ajuda medicamentosa, porque não conseguem mais funcionar, não conseguem mais avançar pelo processo de se reconhecer, pelo processo somente de uma psicoterapia, muitas vezes precisam de uma medicação como coadjuvante, porque já adoeceram. Então, a ideia é pensar um pouquinho em construir hábitos saudáveis, em me conhecer, em ressignificar as relações que eu vivo, seja eu comigo, né? Se eu me percebo, eu acho que eu estou falando aqui com pessoas bastante jovens, e eu acho que esse é o melhor momento de falar. Eu entendo que, como todo processo de adoecimento, acho que tinha uma música do Lobão que dizia assim: as pessoas enlouquecem calmamente, viciosamente sem prazer. E é assim, ninguém pira assim, eu estou bem hoje e eu piro amanhã. Não, eu vou adoecendo, 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 até que eu adoeci. Mas nas relações sociais também é assim? Também é assim. Hoje eu começo a trabalhar num lugar e eu digo, olha, meu chefe não é legal. Aí daqui uma semana eu digo, meu chefe e meu colega não são legais. Meu chefe, meu colega e o outro colega, ninguém é legal. Se eu chego a esse ponto de ninguém é legal, então eu tenho que me rever. Se na minha casa todo mundo está errado e só eu sou certo, eu tenho que me rever. Se nos meus processos de construção eu percebo que eu estou discrepante, eu tenho que me avaliar, porque isso me faz caminhar de uma forma mais positiva dentro da minha vida. Não significa que eu tenho que ser igual a ninguém, porque nós não somos iguais, mas significa que eu tenho que justamente compreender isso, que você
Eduardo pode gostar de rock and roll, eu posso gostar de MPB, e a Maria pode gostar de funk, e a gente pode gostar uns dos outros, sem nenhum tipo de dificuldade. Porque, na verdade, o que você vai ouvir é um problema mais seu do que meu. Né? Então, essa caminhada, essa trajetória, essa compreensão, onde eu não inflinjo ao outro aquilo que é certo ou errado, porque certo e errado são coisas muito relativas. Antes de construir um julgamento, eu costumo dizer que para ensinar cores a uma criança, não adianta eu falar para uma criança que existe azul celeste, azul cobalto, azul turquesa e azul marinho. Uma criança de 4 anos de idade não vai entender isso. Um adulto já entende. Então, não adianta eu tentar compreender as coisas da minha vida como adulto numa ótica simplista, porque a vida nunca foi e nunca será mais simples. Então, eu preciso, para caminhar dentro de um processo contínuo de crescimento, entender com que pessoa eu me relaciono, entender que essa pessoa teve uma história para chegar até aqui. E se hoje ela está assim, eu preciso entender se eu quero ou não compartilhar da vida com ela, do trabalho com ela, de um casamento com ela. Eu preciso ter isso claro dentro de mim. Ao invés de constituir uma relação onde eu digo assim, o Eduardo é errado e eu sou certo. Não. Desde que o Eduardo esteja me respeitando e eu a ele, não existe um errado e um certo. Existem pessoas diferentes e é assim que deve ser. Na verdade, a nossa riqueza enquanto seres eclode justamente da diferença. A igualdade, ela nos emborrece. A diferença, ela nos enriquece. E isso em todos os processos produtivos humanos. Então, olha, vocês são uma escola de cursos técnicos, eu acho que vocês oferecem aos seus alunos uma base de conhecimento, mas assim, como cada um deles, dentro da construção da sua perspectiva de vida profissional, vai se articular com esse conhecimento, isso é muito particular de cada um. E justamente a riqueza do processo vem disso aí, tá? Então, eu entendo que o que é importante para a gente viver como um processo de sociedade. Então, retomando, a saúde mental, ela depende do conhecimento. De qual conhecimento? Do meu autoconhecimento, daquilo que eu sei de mim. Porque a partir do momento que eu sei da minha potencialidade, da minha capacidade, do meu déficit, da minha fragilidade, da minha vulnerabilidade e até das possíveis patologias que eu posso vir a ter desenvolvido, porque somos passíveis disso. E aí, se eu entendo que eu estou adoecido, que eu estou deprimido, se eu estou deprimido, eu tenho que me tratar. Porque se eu sou hipertenso, eu tenho que me tratar. Então, se eu estou deprimido, eu também tenho que me tratar. É assim. Essa é a necessidade. Quando eu me conheço, eu potencializo a minha capacidade. No momento em que eu amplio a minha capacidade de diálogo, e aí uma coisa importante disso é entender assim, será que tudo que eu ouço, eu escuto? Porque existe uma diferença circunstancial entre ouvir e escutar. O ouvido ouve, mas não necessariamente escuta. Muitos de nós, a maioria de nós, exceto as pessoas que têm alguma doença auditiva, ouvem, mas poucos de nós escutam, né? No momento em que alguém te diz algo, no momento em que as pessoas te mandam, te falam de algo, será que você, de fato, para ouvir o que o outro lhe diz? Será que, de fato, você tem uma escuta sobre aquilo que você está ouvindo?
E aí eu vejo um mundo atual, onde as pessoas têm cada vez mais dificuldade de escutar umas às outras. Eu conheço casais, por exemplo, que vivem junto, dormem junto, acordam junto e sabem muito pouco um do outro. Quando eu pergunto assim, qual é o sonho do seu namorado, da sua esposa, do seu marido, eles não sabem. E aí eu digo assim, mas você dorme e acorda do lado de alguém todos os dias, você trabalha ao lado de alguém todos os dias, e você não sabe o que essa pessoa sonha na vida? Então, você só está se fazendo de corpo presente, mas você não está convivendo. Porque quando eu convivo, eu me importo e eu tento entender. E aí eu tenho uma escuta para aquilo que as pessoas me dizem, para aquilo que eu ouço. Se eu escuto todos os dias uma pessoa dizendo assim, olha, tá difícil para mim, olha, tá difícil para mim, até que ponto eu paro para sentar e dizer assim, fala para mim, o que está difícil para você, para que eu possa lhe entender, e até para entender de que forma eu posso lhe ajudar, ou se eu posso lhe ajudar. Muitas vezes aquilo se torna uma repetição, e aí, por exemplo, muitas vezes o professor na sala de aula diz para o aluno, olha, isso é importante você estudar, mas aí parece que a questão muitas vezes não se aprofunda, porque o aluno entende que aquilo é importante para a nota, ele não entende que aquilo é importante para a vida. Então, são aspectos de compreensão diferentes. Então, ampliar isso, trazer isso para um diálogo. Eu sigo a psicanálise, e a base da psicanálise é a escuta, dentro da relação com o outro. Então, muitas vezes, mesmo que eu esteja meio que no piloto automático, eu tenho que parar para entender assim, o que essa pessoa está me dizendo? Porque eu estou ouvindo e não estou escutando. Isso nas relações mais próximas, num relacionamento, por exemplo, diário, de um relacionamento amoroso, de trabalho, isso é muito importante. E também entender de que forma eu tenho, dentro dessa relação, uma relação de empatia. Em que momento que, de fato, eu me proponho a entender quem é aquele ser que está ali do meu lado, quem é aquela pessoa, quem é o meu colega de turma, quem é o meu patrão, quem é o meu colega de trabalho, quem é a minha namorada, quem é o meu namorado, quem é essa pessoa, quem é esse ser. É ampliar um pouco a compreensão que eu tenho no momento em que essa pessoa me diz de como ela se sente, de como ela pensa, de como ela vive. Então, essa capacidade de empatia, ela me faz compreender com quem eu estou convivendo. Eu me lembro que eu trabalhava em Machado há alguns anos atrás, e eu trabalhava com meninos em situação de liberdade assistida, aqueles meninos que cometeram delitos mais graves, aqueles meninos que ameaçaram as pessoas, e aí que muitas pessoas chamam que são bandidinhos, marginais, as pessoas mais que compreendem um pouco menos da dimensão humana, olham com esse olhar e eu até compreendo, mas até que ponto essas pessoas entendem, assim, que muitos anos são aqueles mesmos meninos que permaneceram no semáforo, pedindo, se humilhando, que muitas vezes tiveram famílias que não deram conta de ser famílias suficientemente boas, não tiveram relacionamentos com mães e pais que conseguiram acolhê-los nas suas necessidades, que conseguiram protegê-los. E aí eles crescem, e aí dentro desse processo de crescimento, se eles cresceram em meio à violência, provavelmente a resposta que eles tenham às faltas, às dificuldades, seja a violência. E aí, até que ponto o simples fato de julgar os meninos produz uma mudança na sociedade? Na verdade, o que produz uma mudança na sociedade são condutas
protetivas às crianças. Como eu falei no início dessa palestra, a idade de 0 a 2 anos, de 2 a 5, são idades que definem que tipo de pessoa eu serei. Então, se eu não protejo a infância, não adianta eu entender que uma medida punitiva no adolescente, ela vai, de fato, produzir uma mudança comportamental. Na verdade, a falha, o buraco, a fragilidade veio lá atrás. Então, o cuidado e a atenção e a proteção à criança para uma sociedade que deseja ser melhor é fundamental. Se eu quero uma sociedade mais produtiva, eu preciso estar atento às crianças que me cercam. São elas que vão construir essa sociedade. E aí, uma última coisa, eu sei que meu tempo já correu, né? Agora que eu vi aqui. É entender da gregariedade, que é o ser humano é um ser gregário. Na verdade, eu só sei quem eu sou a partir do outro. Na verdade, eu sei se eu sou feio ou bonito se existir pelo menos mais uma pessoa do meu lado, que vai dizer assim, nossa, você é bonito, ou então, não, você é feio. Eu só sei se eu sou inteligente ou não sou, se eu tenho um ser humano. Na verdade, quem me diz o que eu sou nunca sou eu. Sempre é a relação com outro ser humano. Se eu me relaciono só com cavalos ou só com cachorros, eu nunca vou saber o que eu sou. Eu nunca vou saber se eu sou inteligente, se eu sou bom, se eu sou honesto, se eu sou... Eu nunca vou saber o que eu sou. É o outro ser humano, então eu tenho a urgência, eu tenho a necessidade de ser humano, de conviver com outro ser humano. Essa ideia de me isolar e de entender que isso vai me fazer crescer ou me desenvolver, ela é totalmente equivocada. Aliás, eu acredito que o que leva às doenças, a maioria das doenças de depressão, crises de ansiedade, é justamente esse afastamento que o ser humano desenvolveu. A gente ficou com medo do ser humano. Infelizmente, na sociedade moderna, o ser humano tem medo de ser humano. Então, eu já não convivo muito nem com meus familiares, eu só faço uma social, eu tento parecer bacana, bonito, inteligente, mas eu nunca me abro com as pessoas, porque eu tenho medo do que elas vão fazer comigo. Então, enquanto eu não estabelecer relações de mais confiança, relações de um vínculo melhor, mais positivas, eu não vou dar conta de melhorar enquanto pessoa, enquanto família, enquanto sociedade. Como a ideia hoje era falar um pouquinho, de uma forma bem rápida, sobre essa temática, eu gostaria muito de deixar para todos que estão aqui, a gente vai poder conversar um pouco mais, mas que ficasse um pouquinho dessa reflexão de que o erro, a falha, a falta não está lá, está aqui. Então, como é que eu melhoro o mundo, a cidade, o bairro, a escola, o meu trabalho, o meu casamento? Como é que eu melhoro qualquer coisa? Melhorando a mim mesmo, melhorando o tipo de vínculo que eu tenho, conhecendo um pouco mais a mim mesmo, me propondo a conhecer paralelamente um pouco mais ao outro e buscando, dentro dessa trajetória, construir algo que, de fato, fale de mim, que eu não seja um mero repetidor do que eu ouvi. Ah, só porque a outra lá com K falou, então eu vou falar. Só porque não sei quem fez, eu vou fazer. Eu acho que, assim, se eu entender que é legal e que isso me faz bem, eu posso agregar, mas eu preciso entender que valor isso tem, o que isso agrega à minha vida, de que forma que isso pode me fazer crescer, de que forma que isso me torna um ser humano melhor. Mas não é pelo outro originalmente, é por mim. Mas com certeza, se eu me tornei alguém melhor, os meus vínculos serão melhores, o meu trabalho e a minha família estará melhor, a minha sociedade estará melhor.
Agora, enquanto eu espero que o outro melhore, então eu não melhoro nada em mim, eu não vivo melhor, eu não consigo ter satisfação com aquilo que eu tenho, então eu passo a consumir, a comprar coisa, agora eu quero um iPhone, agora eu quero um iPad, agora eu quero isso, agora eu quero... Eu vou coisificando a minha relação com a vida, como se quando eu tiver algo eu serei feliz. Não, eu tenho que ser feliz hoje, e para ser feliz, não necessariamente eu dependo do outro, eu tenho que depender de mim mesmo para ser feliz, eu tenho que estar feliz comigo, e o outro vem para somar, para agregar. Eu vou parar de falar, que eu não paro mais. Não, doutor, excelente proferimento aí, né? É igual um pouco que o senhor falou aí, se o outro fala que faz, você vai fazer. Eu costumo falar assim pro pessoal. Então, se a pessoa vai se atirar no precipício, você se atira junto, Uhum, né? sim, Seria isso daí, né? Porque hoje em dia muitas pessoas imitam as outras, né? Não é porque é, as outras fazem que você fará igual, né? E o que o senhor abordou bastante é que cada um é diferente, e é isso que nos faz especiais. É essa diferença, né? eu acho que nós temos uma sociedade de idolatria. Você pode perceber, por exemplo, os jogadores de futebol de 1970 morreram pobres. Por quê? Porque eles não eram ídolos, eles eram jogadores. Os cantores de 1980 morreram pobres, porque eles não eram ídolos, eles eram cantores. Mas nesse momento do mundo e da vida, aí nós temos essa discrepância, por exemplo, cantores, jogadores, entre outros, que são ídolos, é uma sociedade de idolatria. E quando eu crio ídolos, eu deixo de acreditar em mim, porque a referência passa a ser o outro. Eu só serei legal se eu for igual ao jogador X, e isso é uma mentira, porque o segredo do Ronaldinho é ele, não sou eu. O segredo do cantor X ou da cantora Anitta é ela. Não é a Maria, não é a Joana, é ela. Ela faz aquilo. E ela faz, de repente, de um jeito legal, que as pessoas valorizam. Até aí não é um problema. O problema é quando eu acredito que eu quero ser o que ela é. Porque isso eu nunca serei. E, na verdade, ela só conseguiu crescer porque ela foi o que ninguém foi. Então, eu acho que as pessoas não percebem essa cilada, que no momento em que eu tento ser o que o outro é, na verdade eu deixo de ser o que eu sou. E aí eu não me torno nada importante, porque eu me torno uma cópia mal feita daquilo que o outro é. Eu não construo aquilo que eu sou, eu não cultivo aquilo que eu sou. Então é um risco desse momento que a gente vive, dessa sociedade de idolatria, que eu acho que ela é alimentada pela mídia como uma forma de dizer assim, para que você seja legal, você tem que ser desse jeito. E aí, se você não tem uma crítica para entender que, tá, aquilo é legal, é bacana, mas eu não sou daquele jeito, eu sou de um outro jeito. Você acaba sendo o tempo todo uma cópia mal feita. Aí você vive relacionamentos que você não entende, você faz coisas que você não consegue entender, você se envolve em questões que você não dá conta, porque aquilo não é você, aquilo é o outro, aquilo não é você. E aí o que você vive de fato é seu? O que você dá conta de viver? O que você não dá conta de viver? Então, essas reflexões, elas levam a um ponto muito importante, porque aí se eu não me torno um corpo perfeito, um cara milionário, aí eu deprimo. Por que eu deprimo? Porque eu não aquilo que eu achei que eu deveria ser. Mas onde está escrito que eu deveria ser? Tem gente que pesca em mangue, passa a vida inteira vivendo lá e é feliz. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser assim, mas estou dizendo que existem várias formas de encontrar um caminho.
Tem gente que é monge budista, tem gente que é engenheiro, tem gente que é cantor, tem gente que é jogador de futebol. Então, eu tenho que entender, num primeiro momento, que, de fato, eu tenho que ser, né? Dentro disso que você disse. Eu super concordo. E acho que é um momento de fragilidade, né? O jovem, ele é frágil. Então, por isso, ele tem que ser protegido nesse sentido. Essa parte da coisificação, igual o doutor abordou aí, eu vejo igual que envolve até idolatria, também envolve os ídolos, né? Ah, se eu não tiver um iPhone, eu não vou ser tão legal igual o outro. Ou eu fico comprando coisas para mim, às vezes gastando o que eu não posso, me endividando. E às vezes é uma questão de me encarar, né? Ver o que tem de errado comigo. E não porque eu vejo essas coisas assim como se fosse uma fuga. Seria uma fuga isso daí? Eu acho que é uma necessidade de se tornar algo admirável, mas nós já somos admiráveis pelo mero fato de existirmos. As pessoas às vezes me perguntam se eu acredito em milagre, sob um ponto de vista religioso. Eu digo, viver é um milagre. Todos os dias que você se levanta, o seu corpo lutou para te manter vivo. Isso é um milagre. Parece uma coisa muito simples, mas não é. O seu corpo está lutando agora contra o Covid e contra mais um monte de outras coisas. Não existe só Covid. A gente está cercado de bactérias, de fungos, de vírus, e o nosso corpo elimina todos os dias um monte de coisas para que a gente esteja vivo. A vida é um milagre. Agora, eu preciso me tornar alguém melhor. Eu preciso me empoderar dentro dessa relação com esse milagre que eu recebo, que é estar vivo, e me tornar alguém melhor, entender o que faz sentido para mim. Mas, com certeza, o que vai me deixar melhor não vai ser um iPhone. iPhone é bem legal, eu super gosto, mas não é isso que vai me tornar melhor. O que vai me tornar melhor é eu me compreender, é eu entender quem eu sou, o que faz sentido para mim dentro da vida que eu vivo, o que eu quero melhorar, em que sentido eu desejo avançar, como eu posso viver melhor primeiro comigo, depois com quem eu amo, depois com a minha sociedade, e aí sim eu estou produzindo algo que de fato tem importância. O resto é alegoria. Assim, iPhone já está no número 13, acho. Tá, é bacana, mas e daí? Né? Será que é isso que vai me tornar o cara bacana? Eu acho que para mostrar para os outros pode ser até legal. Eu acho bacana. Agora, isso não me torna melhor, porque é algo que não é meu, é algo que está comigo. Então, o iPhone é algo que hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter. Agora, a pessoa que eu me tornei, eu terei para sempre, é o que eu carrego comigo, é o que eu sou. Isso ninguém consegue retirar de mim. Então, aonde eu chego, as pessoas que me conhecem somam isso que eu trago, que sou eu, a mim. Agora, o iPhone, às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Tem momentos que eu tenho um carro melhor, tem momentos que eu tenho um carro pior, tem momentos que eu não tenho carro nenhum. E isso não me desapropria da pessoa que eu sou, porque a pessoa que eu sou vai muito além disso, né? Então, a gente precisa pensar, a gente precisa se desenvolver. A gente só consegue encontrar dentro de nós o sentido daquilo que nós somos quando nós olhamos para dentro, para quem nós somos, para o significado que as coisas têm dentro de nós, para o que de fato tem valor na nossa vida. As coisas, elas são legais, elas são bacanas, mas elas passam. Elas estão com você, elas não são suas. Você tem a posse delas. A posse você segura, você usa, mas elas não são suas. E em algum momento elas deixarão de ser suas. Agora, as emoções que você viveu, os afetos que você deu,
recebeu, as pessoas que você ajudou a desenvolverem e que te desenvolveram, isso é seu. Isso foi só eu quem fiz. Isso foi só você quem fez. Ninguém mais fez igual. Só você. Então, isso nos torna maravilhosos. Eu penso assim. É isso aí mesmo, doutor. Tem muitos elogios aqui no chat, né? Pela palestra aqui proferida. Tem algumas perguntas aqui. Tem um Sim. pessoal que levantou a mão, mas antes da pergunta, eu só vou ler um comentário que eu achei interessante de João Vitor. Ele colocou assim: nossa, parabéns pela palestra, muito bom. Me identifiquei bastante e eu espero levar essa fala para a vida, porque me inspirou muito a ver a vida por um lado mais diferente. Né? Então, achei muito legal esse comentário dele, né? Então, achei muito interessante. Teve a Larissa que colocou aqui, palestra extremamente necessária, serve muito para explicar muitas coisas e refletirmos em várias coisas, né? Vamos abrir as perguntas. Por favor, Stefano, está com a mão levantada, pode fazer a pergunta para o doutor Tom, por favor? Ah, beleza. Então, tipo assim, eu queria fazer uma recapitulação do tema, por causa que a gente vai fazer um trabalho. Então, tipo assim, aí eu Vai lá, queria... Stefano. Aí, beleza. Tipo assim, ó, então, o que o senhor tava falando é, tipo assim, desde que quando nascemos, a gente vai ter a nossa opinião formada, né? Os aspectos nossos estarão formados por conta das influências que a gente vai ter na vida. Então, tipo assim, É isso aí, Stefano. A gente vai se construindo. isso vai se construindo ao longo do tempo, ao longo das vezes, ao longo do tempo. Então, tipo assim, a gente pode ver, a pessoa sabe, se a pessoa for de tal jeito, tal jeito, de tal forma, é por conta do passado dessa pessoa. Toda pessoa tem um passado, não é por causa que ela é assim, porque ela sabe, que ela já nasceu assim. Não, ela teve um histórico, pode ser ruim, pode ser mal, pode ser... Isso. Tipo assim, essa grande carência que existe no mundo é por conta de muita... por conta da muita, tipo assim, muita visão, sabe? Ah, eu gosto de você, sabe? Ah, eu queria ter um negócio desse. É por conta da visão, é por isso que tem essa carência no mundo, né? Por causa de ídolos, influências, que outras pessoas querem seguir. E não acabam seguindo e acabam se decepcionando. Em relacionamentos também, tipo assim, a pessoa espera uma coisa, mas, tipo assim, a outra pessoa, tipo assim, ela não vai dar essa coisa pra você. Então você acaba se decepcionando, sabe? E, tipo assim, a pessoa não tá errada. É por causa que você deu uma expectativa muito, sabe, muito alta dessa pessoa, entendeu? Ao ponto, Sim. tipo assim, de você se decepcionar. Então, é isso aí, tipo, é isso aí. Então, o que vai levar na nossa vida serão os momentos que a gente vai levar em torno da vida. Então, tipo assim, eu vi lá, tipo assim, tinha uma música que eu tinha visto, tipo assim, tinha uma frase, que é tipo assim, o que a gente leva pra vida, sabe? Tipo assim, o paraíso não é uma coisa que, tipo assim, você tem que morrer pra você ver. Paraíso é uma coisa que, tipo assim, você vive, entendeu? Vive sendo uma pessoa melhor, sabe? Vive ajudando os outros, sendo um ser humano melhor. Isso que é paraíso, sabe? Você fica, tipo assim, com uma autoestima melhor, sabe? Isso aí, você se sente realizado. É isso que eu queria falar. Desculpa interromper. Ô, Não, Stefano, tranquilo. deixa eu só colaborar um pouquinho com isso que você disse. Quando a gente pensar num ser humano, a gente tem que pensar como a construção de uma casa. É assim, ó, a base, ela vai... Não adianta eu colocar uma base para uma casa e pensar em construir um prédio. Não adianta. Se você fez a base para uma casa, você vai construir uma casa. Só que uma casa pode ser tão bonita quanto um prédio. Então, para que eu seja uma pessoa valiosa, eu posso ter recebido muito pouco e posso me tornar uma pessoa extremamente valiosa. A minha Sim, base, ela pode ser pequena, mas o que eu vou fazer em cima dela é o que vai definir o valor que ela vai ter. Então, sim. fundamental é entender assim, eu recebo algumas coisas, e quando eu recebo, essas pessoas que me deram o que tinham de melhor. Às vezes elas não tinham muito, então eu tenho que entender isso.
mas a partir disso que eu recebi, o que eu faço com isso? Quando você fala de relações, do que me faz sofrer, enfim, o sofrimento humano, ele só ocorre dentro daquilo que eu permito. Eu só sofro num relacionamento com alguém quando eu permito que essa pessoa faça algo comigo. Porque no momento em que eu me conheço, que eu entendo o que tem sentido para mim, eu consigo dizer, olha, isso não, isso não. Isso eu não aceito, isso eu não faço, isso eu não quero. E no momento em que eu me conheço, eu me coloco nessa relação, eu ponho limites. Na verdade, o sofrimento, ele vem da falta de limites. Porque muitas vezes não é o outro só que não tem limite. Eu também não tenho. Por me desconhecer, eu não entendo o meu limite, então eu não ponho limite no outro. Então, quando eu entendo a base que eu tenho, olha, eu recebi uma base de uma casinha de 70 metros quadrados. Não dá para eu fazer um prédio de 5 andares, mas eu posso fazer uma casa linda de 70 metros quadrados. Basta eu querer. Então, eu tenho que me conhecer e respeitar que eu possuo, a pessoa que eu sou. De repente, eu nunca serei um grande artista, mas eu posso ser uma grande pessoa na vida de quem está ao meu lado. Isso é magnífico, tá bom? O Obrigado, importante é ser doutor. um ser humano melhor. Isso. O Caio, por favor, tem uma pergunta para o doutor. Caio Eduardo. Eu queria apenas falar a respeito disso que vocês estavam comentando mesmo. E realmente, como foi bem dito, né, as pessoas, elas estão em formação ainda, né, o pensamento, a forma delas agirem. E a gente percebe que a sociedade, que é um todo, ela é composta por essas pessoas. Então, ou seja, o mundo ainda está em processo de adaptação, ele ainda está sendo feito ainda. Com certeza. E a gente percebe também que algo interessante é em relação ao puxa-fila, né? A gente vê que se a gente se esforçar para ser o primeiro, a gente vai trazer muito, vai abrir o caminho para aqueles que estão vindo atrás. E como, por exemplo, agora, né, ergui a mão, a gente viu que só tinha um, foi dois, foi três, foi quatro, e assim em diante. Então, o que a gente vê com isso é que esse processo de adaptação, ele vai melhorando. E a gente, então, tem que fazer o quê? Tem que aceitar e se submeter, ou seja, seguir em frente. Porque o que a gente pode fazer agora, a gente pode ser de exemplo para alguém no futuro. Eu só gostaria de citar um exemplo interessante, que é do Ben Carson, né, que é aquele neurocirurgião. A gente vê que tem até um filme, né, Mãos Milagrosas. Então, quando ele fez aquela cirurgia, parecia impossível. Mas depois, muitas cirurgias daquele tipo vieram a acontecer. Então, a gente vê que quando a gente pega a frente ali, a gente acaba abrindo caminho. Então, a gente tem que estar sempre se esforçando. Bom, era isso. Eu só gostaria de agradecer mesmo, que foi muito interessante sua palestra. Eu que agradeço, viu? Obrigado, Caio. Uma pergunta do Vinícius, que está pelo chat. Doutor, você acha que coisas como o namoro foram implantadas na nossa mente que, chegado numa idade, você deve ter? Não, porque, na verdade, você não tem que ter. Eu acho que existem amadurecimentos que eu acho que primeiro a gente se relaciona conosco, depois a gente passa a se relacionar com o outro. E aí essa construção do relacionamento com o outro, muitas vezes, acontece para uns, por exemplo, com 12 anos, outros com 15 anos, outros com 20 anos. Então, depende. Eu entendo que é muito agradável, na minha trajetória de vida, poder contar com alguém com quem eu possa compartilhar meus sonhos, meus pensamentos. E aí o namoro, ele meio que caminha nesse sentido. Às vezes, quando as pessoas me perguntam sobre educação sexual, eu digo, olha, educação sexual, infelizmente,
é focado no ato sexual. E, na verdade, deveria ser focado no ato do relacionamento humano. Porque eu entendo que, por exemplo, construir um relacionamento, entender que o outro é diferente de mim e que, mesmo assim, a gente pode caminhar juntos, eu posso compartilhar sonhos, objetivos e ideais, isso é educação. Eu preciso aprender isso. Eu não nasço sabendo, eu aprendo isso. Agora, eu entendo que namorar, escolher um momento para compartilhar a sua vida com alguém, não tem que ser hoje ou amanhã, vai ter que ser num momento em que você achar que você está pronto para isso, porque é bacana, é gostoso, é importante. Agora, não é obrigado. Tem pessoas que não têm. Não é uma coisa obrigatória. Não necessariamente eu tenho que estar namorando. Eu vou quando eu precisar, quando eu quiser, e até quando eu quiser experimentar. Como é que é namorar? Eu vou experimentar, ver se eu gosto, se eu não gosto, se eu me relaciono bem com o outro, se aquela pessoa consegue fazer companhia a mim, se aquela pessoa consegue compartilhar sonhos comigo. Eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas eu entendo que, assim, não somos obrigados a estarmos em relacionamentos. É uma escolha, porque é um momento onde você vai compartilhar coisas com alguém. É uma escolha, não é uma obrigação. Amanda, obrigado, doutor. Amanda está com a mão levantada. Amanda Vieira, por favor. Boa noite, eu sou a Amanda Vieira, né? Primeiramente, queria dizer que eu gostei muito da palestra e eu achei interessante a parte que você citou que nós somos, os jovens, eles são frágeis, né? E a gente pode perceber isso nessa questão de que os jovens, eles, tudo que eles veem na internet, nas redes sociais, eles querem ser, eles querem ter igual. Eu, por exemplo, já deixei de seguir muitas pessoas que passavam a imagem de vida perfeita na internet. E a gente sabe que as vidas das pessoas não são perfeitas, né? A gente passa por dificuldades, por problemas. Assim como nós temos momentos bons, nós também temos momentos ruins. E eu gosto sempre de pensar assim que nenhum momento bom é eterno e nenhum momento ruim é eterno, né? A nossa vida sempre ela volta para o meio. Eu acho isso bem interessante. Eu super concordo com isso, viu, Amanda? Eu acho que essa idealização do perfeito, do para sempre, eu acho que isso é muito artificial. É claro, quando eu vou em busca de construir um relacionamento, quando eu vou em busca de algo, eu desejo que tudo dê certo, que seja muito bom. Mas eu também tenho que entender que nesse processo vão haver problemas, é natural que hajam. Aliás, é esperado que existam. Então, quando você cresce acreditando ou lidando com um mundo, e aí o mundo da internet, ele tem um pouco essa cilada, né? Porque ele é um mundo meio que mágico e perfeito. E aí, quando eu não me dou conta de que eu estou me exigindo viver nesses moldes, aí eu adoeço. E isso é muito ruim. Eu preciso entender que, assim, tem muita coisa legal que eu acho que eu posso agregar na minha vida, que eu posso aprender, mas tem coisa que, de fato, é irreal, né? Irreal, eu acho que os corpos perfeitos, eles só existem... Eu digo que corpo perfeito é para quem vende corpo. Se eu trabalho com corpo, meu corpo tem que ser perfeito. Agora, se eu não trabalho com o corpo, se eu trabalho com a cabeça, se eu trabalho com outras coisas, não necessariamente eu tenho que vender um corpo perfeito, eu tenho que ter um corpo saudável. Meu relacionamento dentro de uma história, um filme, um livro, ele vai ser um relacionamento intenso, com cenas de amor intenso todos os dias, mas a vida real não é assim, porque nós não estamos num filme. Na vida real, a gente vai ter momentos em que a gente vai estar completamente apaixonado, vai haver momentos em que a gente vai estar bem zangado, que a gente pensa muitas vezes em encerrar o relacionamento, e aí a gente pensa, pondera, conversa, dialoga,
tenta entender e aí define. É assim, acho que isso é mais verdadeiro. Então, legal, eu acho bom que você pense desse jeito, e eu acho que é importante que as pessoas entendam que, assim, o que a gente vê na internet é uma mercadoria. Esses dias me perguntaram sobre o BBB, o que eu achava do BBB. Falei, é uma novela da Rede Globo. Eu acho legal como novela. As pessoas que estão lá estão encenando. É isso. Eles estão lá para depois virarem a Grazi Massafera, foi BBB, virou uma atriz. É isso mesmo, foi o que ela fez lá. E é o que as pessoas estão fazendo. Elas estão encenando e tentando ganhar um espaço para desenvolverem esse papel de atores, de atrizes, é isso. Mas aquilo não é vida real, não é a nossa vida real. As pessoas não são aquilo. As pessoas que estão ali vendem aquela novela. É isso. Né? A gente só tem que ter crítica. Tudo a gente pode, desde que a gente entenda o que a gente está vendo e o que a gente está acompanhando e o valor que aquilo tem e se eu me identifico com aquilo. Eu, particularmente, não assisto porque meu tempo eu prefiro dedicar a outras coisas. Não sou contra radicalmente, não sou a favor, eu só acho que na minha vida não agrega muita coisa, porque é uma novela, como qualquer outra novela. Se tivesse reprisando Escrava Isaura, também talvez não assistiria. Então, é uma novela. Obrigado, doutor. A gente vai fazer, tem mais 5 perguntas só para encerrar, senão a gente vai ficar aqui até umas 10 horas. Já estouramos o tempo, tá? Então eu vou fazer... tem 2 com mão levantada, vou passar para esses 2, depois tem mais 3 perguntas no chat, deixa eu ver de quem são. Da Larissa, do Paulo e do Eduardo, né? E quem está com a mão levantada, deixa eu ver quem são aqui, né? Que estava com a mão levantada era o Vinícius e o Rafael. Então, só para encerrar esses 5 aí o restante depois, eu peço que se quiserem entrar em contato comigo, qualquer coisa eu encaminho para o senhor, o senhor responde para mim, eu repasso para eles, não tem problema, pode ser? Pode sim, tranquilo. Tá, porque senão a gente vai ficar aqui, eles têm muitas perguntas, né? Vamos passar então primeiro para o Vinícius, faz tempinho que está com a mão levantada. Eu não sei se era aquela pergunta do namoro, Vinícius, era aquela lá ou você tem outra pergunta? Vinícius, por favor. Vinícius. Bom, enquanto o Vinícius não responde aí, tá, ele respondeu sim ali. Vamos ver se é ele que respondeu sim. Depois dá uma olhadinha, né? Rafael, por favor. Tá com a mão levantada. Opa, boa noite. Boa noite. A minha pergunta ela é simples em comparação às outras, né? Só mais para rever aquilo que eu escrevi para ver se está certo para fazer um trabalho. Então, a minha pergunta é: o senhor chegou a falar sobre que é necessário a gente se conhecer, né, para ter uma socialização melhor com as pessoas, para não. Sim. O senhor disse isso em relação a gente se conhecer para não acabar sendo influenciado, seria isso? Também. Eu acho que no momento que eu me conheço, eu me relaciono melhor comigo. Eu sabendo melhor quem eu sou, no que eu acredito, o que é importante para mim, eu tenho mais crítica. Quando eu tenho mais crítica, eu sou menos influenciado. Porque aí eu consigo avaliar, eu digo assim, ó, o Tom, eu gosto de, vamos pensar, eu gosto de assistir, deixa eu pensar, assistir séries no Netflix. Se você me disser que você não gosta, eu consigo respeitar, mas eu gosto. Não tem problema, então eu me relaciono melhor com você. Eu, Tom, por exemplo, sou palmeirense, e aí você é corintiano. Tá, eu posso te respeitar, posso inclusive ser seu amigo, você sendo corintiano. Tudo bem que você vai sofrer mais, mas não tem problema você ser corintiano, entendeu? Então, não tem problema. A gente, quando se conhece,
a gente tem mais clareza das coisas, e aí a gente é menos influenciável e a gente se relaciona melhor com as pessoas. É isso mesmo. É isso, Ah, tá, obrigado. Rafael. Tá bom? Nada. Obrigado. Boa noite. Antes de fazer a próxima... Boa noite. Doutor, antes de fazer a próxima pergunta, eu só vou ler um comentário aqui, que eu achei interessante, da Yasmin. Ela coloca assim: ótima palestra, espero alcançar uma melhora pessoal após essa palestra. Ela me ajudou a reconhecer e esclarecer algumas falhas minhas. Imensamente agradecida, doutor. Né? Interessante, que bom que está ajudando o pessoal aí, né? Muito legal. Porque uma das coisas aí que o senhor comentou é a falta de empatia e também aquele negócio de é mais fácil culpar o outro, né? É bem mais simples, né? Sempre o meu problema é o outro, né? Nunca sou eu. Eu gostei dessa parte, porque geralmente muitas pessoas usam isso hoje em dia, né? Sim. Então, por causa daquele imediatismo, do medo de assumir o erro, alguma coisa assim, né? Então é mais fácil culpar o outro, culpar o governo, culpar tudo, menos ele. Menos a si mesmo. É fato. Isso. Vamos às perguntas, então, aqui, doutor. É uma pergunta do Eduardo, né? Ele fala assim: os problemas de saúde mental acarretaram agora no momento da pandemia ou é do século atual? Acho que ele quer dizer se acentuaram agora ou se vem já de antigamente. Né? O nome dele é... Perdão, eu esqueci. Eduardo, meu xará. Tá. Seu xará. Isso. Eduardo, vamos pensar uma coisa. Eu acho que a gente vive um momento muito particular. Esse momento da pandemia, a necessidade de estarmos mais em casa, essa dificuldade de estarmos convivendo, compartilhando coisas, as limitações e o medo. Eu acho que é inegável o medo que nós vivemos. A gente tem a nós mesmos, as nossas famílias. Então, eu entendo que isso, na verdade, acentua muitas das pessoas que, por si só, já viviam um processo de ansiedade, de depressão, que já tinham esses sintomas, eles se acentuaram. E, atualmente, eu trabalho no CAPS-AD, que é o CAPS aqui em Presidente Prudente, álcool e drogas. E aí eu percebo um aumento do uso de bebida, um aumento do uso de cigarro. Então, na verdade, as pessoas buscam alternativas, muitas vezes patológicas, para resolver aquele momento de ansiedade, de angústia. Agora, a doença mental, nesse momento histórico que a gente vive, ela, assim, com certeza você conhece pessoas que tomam antidepressivo, com certeza você convive de uma forma muito próxima a pessoas que fazem uso de psicotrópico, de medicamento para dormir. Então, nós vivemos um momento histórico onde as pessoas andam muito adoecidas, porque vivem relações muito patológicas. Elas têm muito medo de se relacionar consigo mesmas e com o outro. Então, elas se isolaram e adoeceram. Então, são as duas coisas. Eu posso lhe afirmar que, nesse momento histórico, a doença mental vem crescendo, e isso é fácil de observar, é só você olhar à sua volta, entre conhecidos, tios, avós, quantas pessoas tomam medicamento psicotrópico, antidepressivo, medicamento para dormir? Você vai ver que isso é um reflexo desse momento histórico. As pessoas estão adoecidas, estão solitárias, mas também a situação de pandemia que a gente vive, isso evidencia e traz à tona um aumento da expressão das patologias. Então, as duas coisas. Eu acho que são duas verdades. Uma não nega a outra. Tá bom? Obrigado, doutor. Vamos a outra pergunta aqui, né, do Paulo. Ele pergunta assim: o que o senhor acha sobre a religião? Acreditar em algo que não se pode ver?
eu entendo que religião é uma coisa subjetiva e particular de cada pessoa. Eu entendo que a gente acredita em muita coisa que a gente não vê. Por exemplo, a gente acredita em oxigênio e a gente não vê as moléculas de oxigênio. Tem um monte de coisa que a gente acredita que a gente não vê. Agora, em tudo que a gente acredita, se houver excesso, vai fazer mal. Então, se a minha vida, por exemplo, eu acredito na pizza, eu vejo a pizza, mas se eu viver comendo pizza, eu vou adoecer por conta disso. Eu acredito em refrigerante, mas se eu viver tomando refrigerante, eu vou adoecer por conta disso. Então, eu não vejo o problema, eu não vejo a base do problema. Eu acho que, historicamente, a religião ela se constituiu na relação com o ser humano como uma forma de explicar aquilo que ele não compreendia. Eu acho que, historicamente, foi assim. Mas isso deu fundamento para que o ser humano desse conta de suportar algumas coisas muito difíceis da vida que o ser humano até hoje não compreende. Por exemplo, a morte é algo difícil de suportar e que normalmente a religião vem dar um suporte a isso. Então, eu não entendo que a religião por si só, ela não é boa nem má, ela é uma forma que o ser humano encontrou de lidar com as coisas que ele não entende. Agora, quando se torna excessiva, um fanatismo, quando ela se torna a desculpa para aquilo que eu não quero resolver na minha vida, ela se torna patológica, mas não é só ela, é tudo. Se eu não quero fazer comida e só como pizza, eu vou adoecer. Se eu não quero tomar água e só tomo Coca-Cola, eu vou adoecer. Então, a religião é só mais uma coisa. E aí, desde que eu a coloque na minha vida dentro de um processo onde eu me compreendo e a compreendo na relação comigo, tá de boa. Agora, o que não pode é ganhar um caráter prioritário. Então, não, eu vou colocar meu joelho no chão e vou rezar todos os dias e todas as noites e não vou fazer mais nada e vou esperar que Deus venha resolver meus problemas. Ele não é secretário particular de ninguém, ele não vai vir resolver problema de ninguém. Quem resolve seus problemas é você. A sua fé, a sua religião é uma coisa muito particular e subjetiva. Ela serve dentro de você, dentro daquilo que você acredita, o sentido que você atribui. Então, isso é importante para você, não necessariamente para mim ou para o outro. Então, desde que com moderação e de uma forma adequada, é legal, não vejo nada errado nisso, tá? Ele ajuda, Vamos a mais uma pergunta agora, para a gente encerrar. Quem tiver mais pergunta, por favor, digita nesse chat aí da palestra, que depois eu vou pegar, eu pego essas perguntas e encaminho para o doutor, fazendo favor, porque já é 9 horas, já a gente tem que encerrar. Então, só vou fazer mais uma pergunta. Tem muita gente que quer fazer pergunta, doutor, já eu falei, até depois da meia-noite a gente está aqui. Então, falei, só mais uma para encerrar, tá? O restante do pessoal, por favor, tá? Eu peço desculpas para a gente não atender, porque o tempo já está acabando. Digita a questão aí no chat, eu encaminho para o doutor sem problema nenhum, e assim quando ele me responder, eu encaminho para vocês, porque quando vocês digitam no chat, eu consigo pegar o e-mail, tá bom? Aí eu encaminho por e-mail de vocês a resposta, tá bom? Vamos combinar assim, pessoal? Me desculpa, porque é muita gente perguntando mesmo. Gostaram muito, doutor? Que bom, né? Então vamos mais a última pergunta aqui, então, para a gente encerrar. Tem que vir mais vezes, né? Olá, doutor. O que você acha da Larissa, pergunta da Larissa Bernardino dos Santos. Olá, doutor. O que você acha sobre a autocobrança com os estudos e até a insegurança no meio acadêmico? Tipo de não se sentir inteligente o suficiente
para tal ato ou não ser seguro nesse meio? Larissa, olha só, quando a gente é jovem, a gente não se conhece muito bem. E aí a gente duvida da nossa própria capacidade. Muitas vezes, eu não sei, não conheço você, não sei o seu histórico, mas muitas vezes isso vem de uma fragilidade dentro das relações familiares. Eu acho que assim, sabe aquela coisa do filho do meio, que aí o filho mais velho tem um valor, o filho caçula é protegido e às vezes o filho do meio ele não tem a devida atenção. Isso é um dos fatores que pode acontecer. Às vezes, eu cresço com uma expectativa sobre mim. Tem uma autora, ela chama Maud Manoni, ela é psicanalista. Ela escreveu um livro que se chama assim, Deram-me um nome, alienaram-me de mim. Ela fala sobre a expectativa que muitas vezes os pais depositam na figura do filho. E aí, esse filho cresce sobre uma expectativa muito grande. E isso, às vezes, gera uma fragilidade, uma dificuldade. Um pouco disso é natural. Se isso é muito acentuado, se eu me pego muitas vezes em desespero, se a ansiedade me consome, eu tenho que encontrar caminhos para me rever dentro desse processo, porque, na verdade, o que faz a diferença na vida não é chegar lá, é o caminho que você trilhou. E se você está o tempo todo preocupada em atingir o seu objetivo, quando eu dava aula na faculdade, eu dizia para os alunos: a prova não é o objetivo, a prova é um mero instrumento. Na verdade, para mim, o que interessa é o processo, é o que você assimilou, o que aquilo produziu de conhecimento dentro de você. A prova ela vai ser um mero documento que vai me mostrar o que ficou para você dentro da trajetória. Então, se isso é muito intenso em mim, se a minha cobrança é muito forte, se eu me desespero, isso é um indicativo que tem algo dentro de mim, da minha compreensão de mim mesmo, da forma como eu aprendi a lidar com as responsabilidades que eu preciso rever, seja através de uma psicoterapia, seja através de uma leitura, seja através do meu autoconhecimento, mas eu preciso me rever. Porque o que importa na vida é o processo, não é o objetivo final da vida é finalizar. Então, o que vale da vida é o processo, é assim, o que eu assimilei dentro dessa trajetória? Ah, mas eu não consegui entrar em tal coisa. Por quê? O que me faltou dentro desse processo? O que eu faltei aprender? Eu tinha falhas em alguma, eu não consegui compreender alguma coisa, eu poderia ter lido mais, o que eu poderia ter feito? Então, eu vou aprendendo a construir a minha vida dentro desses parâmetros. Agora, se eu atinjo um nível de adoecer, de não dar conta, de não dormir, de não conseguir, eu já estou adoecendo, eu preciso me cuidar, tá bom? Agora, no mais, um pouquinho de insegurança, todo mundo tem. Eu vinha falar com vocês hoje, eu pensei, ai meu Deus, quem que vai estar lá? Como é que vai ser isso aí? A gente se sente assim, é normal, é natural, todo mundo sente esse gelinho, esse friozinho, viu? Eu não sabia como apertar, eu perguntei para o Eduardo aqui para apertar os botões, para o que fazia aqui, me deu medo também. O medo, ele é uma reação normal. O que não pode acontecer? Esse medo não pode me impedir de caminhar na vida. Só isso, viu? Tá? E se está impedindo, é porque eu estou adoecido. Se eu estou adoecido, eu tenho que me cuidar. É sempre assim. Tá bom? Respondi? Respondeu. Muito obrigado. Só peço para o senhor, por favor, repete o nome do livro, porque tinha duas perguntas sobre
indicação de algum livro. Você acabou até respondendo. Me repete o nome só do livro para eles anotarem, por favor. Você falou que tinha um livro que era bom ler agora nessa resposta. Esse livro que eu falei, ele é um livro de psicanálise. Ele é um livro um pouco mais intenso, um pouco mais profundo. Eu Seria não um sei livro se... bom para eles lerem. O senhor recomendaria algum livro, uma leitura? Eu acho que tem alguns livros, vocês poderiam começar para entender um pouco mais de psicologia. Eu vou falar um pouco mais da minha área agora, né? Tem a coleção Primeiros Passos, que eu acho que é um começo, o que é psicologia, é legal, acho que fala uma introdução sobre as linhas de compreensão do comportamento. Aí depois, se você quiser algo um pouquinho para entender sobre desenvolvimento humano, o livro chama As Fases Psicossexuais do Desenvolvimento Humano. É de Ana Freud. E aí, pessoal, duas perguntas já respondidas numa só, tá vendo? E tem a pequena história da psicologia, que é bacana, que conta como é que a psicologia se tornou uma ciência, porque ela é muito próxima da filosofia. A filosofia não é uma ciência, a psicologia é uma ciência. Então, a pequena história da psicologia, ela conta como se tornou esse processo, tá bom? Mas se vocês quiserem mais, tem mais um monte de livro. Mas, assim, é uma leitura que exige um pouco mais de vocês. Muito obrigado, doutor. Imagina. Depois eu vou ver se eles colocaram mais perguntas ali no chat, eu repasso para o senhor. Tá. Agradeço a presença. Né? Achou que ia ficar 15 minutinhos, ó, já é mais de 9 horas, 9 e 7 já, meu Deus do céu. Né? Acho que foi a palestra que mais demorou. Né? Então, muito obrigado aí por tudo. Né? O pessoal que tiver com a mão levantada, tiver pergunta, deixa no chat que eu repasso para o doutor, por favor, porque já não vai dar mais tempo. Tá bom? Muito obrigado, Tom. Eu queria agradecer a oportunidade, viu? Eu também gosto muito de dialogar, porque eu acho que o conhecimento ele se constrói através do diálogo. Não existe um conhecimento que se construa por si só. Eu acho que é na relação com o outro que eu aprendo. Isso. E toda vez que eu ensino, eu aprendo. Para mim é ótimo também, viu? Isso mesmo. E você falou muitas coisas assim, como eu sou coordenador do ensino médio, eu vejo isso muito nos jovens, né? Então, teve muitas coisas, você foi falando assim, eu fui encaixando na personalidade de cada aluno para a gente compreendê-los melhor, né? Então, a ETEC aí está de portas abertas para o senhor, tá? Quando quiser retornar, vamos chamá-lo novamente, pode ter certeza, porque eles gostaram muito, tá? Muito obrigado aí e boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tchau, obrigado pela presença de todos aí, alunos, professores da ETEC, coordenadores, né? Orientação educacional, que estou vendo a carinha ali.